Boa noite, turma do primeiro ano. Nós vamos iniciar a nossa aula de física falando agora sobre o movimento uniforme, abreviadamente chamado de MU. MU. O M, é claro, está representando aqui a palavra movimento, e o U, uniforme. Isso é trivial, não sei nem por que eu estou falando isso. Mas enfim, nós vamos falar sobre esse movimento que está dentro do estudo da cinemática, certo? Além do movimento uniforme, nós temos também o movimento retilíneo uniforme, nós temos o movimento circular uniforme, nós temos também o movimento uniformemente variado, certo? Entre outros tipos de movimento que a física estuda, certo? Mas hoje nós vamos nos deter aqui a falar sobre o movimento uniforme, né? Pelo próprio nome, a gente já tem uma noção do que seja esse movimento, né? Movimento uniforme significa que é um movimento que ele tem uma única forma, ele o une, a palavra uniforme, esse prefixo aqui, une, ele significa um, e forme significa forma. Então, o movimento uniforme tem uma única forma. Nós vamos conhecer ele detalhadamente nessa aula de hoje, tá? Então, eu quero pedir para que vocês fiquem atentos aí nas explicações e ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que será apresentado, vocês podem me colocar as dúvidas de vocês lá na nossa plataforma do Google Classroom, certo? Vocês podem mandar as perguntas, as dúvidas, vocês podem mandar também sugestões, né? Vocês podem fazer isso na nossa plataforma online, que vai estar sendo o Classroom, certo? Então, enfim, vamos lá. Movimento uniforme. Então, aqui nós temos primeiramente o conceito de movimento uniforme, certo? Olha só, você já deve ter observado este tipo de movimento quando está dentro de um carro em movimento. Observando o velocímetro do carro, pode ter trechos em que o velocímetro marca sempre a mesma velocidade em qualquer instante ou intervalo de tempo, como por exemplo 100 km por hora. O que isso aí significa, gente? É para nós entendermos o que é um movimento uniforme. Observando aqui a figura, você observa que esse automóvel ele está percorrendo um certo trecho em um certo intervalo de tempo, que vai de 0 a 3 segundos. Ele está percorrendo esse trecho aí com uma mesma velocidade, que é a velocidade de 100 km por hora. Tudo bem? Então, como a velocidade dele não está mudando, ela está sendo a mesma, né? Ela está permanecendo constante. Então, isso significa que aqui eu tenho um tipo de movimento chamado de movimento uniforme, certo? Por que é chamado de uniforme? É justamente porque a velocidade ela se mantém constante. O fato do movimento ser uniforme é justamente está intimamente ligado com a velocidade. Se a velocidade do móvel não varia com o passar do tempo, então o móvel está realizando um movimento uniforme, tá? Então você observa aqui, ó, que em 0 segundos, ou seja, a partir do momento que começou-se a calcular o tempo de deslocamento desse automóvel, né? A partir do momento que acionou-se o cronômetro, o carro ele já estava viajando, né? Com uma velocidade de 100 km por hora. Depois de 1 segundo, a velocidade continua em 100 km por hora. Em 2 segundos, a velocidade também continua em 100 km por hora. E assim sucessivamente. Então, aqui você tem um exemplo de movimento uniforme, ou seja, aquele em que a velocidade é constante.
Quando a velocidade de escala do móvel é constante em qualquer instante ou intervalo de tempo, significando que no movimento uniforme o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Olha só, a gente precisa entender esse conceito aqui, ele é importante também para a gente compreender desse ponto de vista, que no movimento uniforme, o móvel, vamos imaginar aqui esse automóvel, ele percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais, certo? Vamos para um exemplo aqui mais próximo da gente. Olha. Se você vai fazer uma viagem, e essa viagem, vamos dizer que você se desenvolve uma velocidade constante, ou seja, você vai sempre na mesma velocidade. Na realidade, dificilmente você vai ter essa situação, né, de fazer uma viagem e você vai estar sempre numa mesma velocidade. Dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Porque você tem os quebra-molas, né? Tem as curvas, tem os buracos na estrada, tem os obstáculos, enfim. Você sempre vai estar aumentando a velocidade e em outros momentos você vai estar diminuindo a velocidade, né? Quando o automóvel se aproxima de um quebra-mola, por exemplo, à medida que ele vai se aproximando, ele vai diminuindo a velocidade. E quando ele passa sobre o quebra-mola, ele começa a aumentar a velocidade. Então, no instante em que o automóvel está diminuindo a velocidade ou que ele está aumentando a velocidade, nesses intervalos aí, o automóvel não está realizando um movimento uniforme, certo? O movimento está sendo um movimento variado. Agora, digamos que o automóvel ele vai, você está fazendo uma viagem e aí tem um trecho em linha reta, por exemplo, e aí você consegue manter uma velocidade de 100 km por hora o tempo todo, naquele trecho, certo? Se você mantém essa velocidade constante, de 100 km por hora, significa que a cada hora você percorre 100 km. Ou seja, depois de 2 horas de viagem, você terá percorrido 200 km, certo? Depois de 3 horas de viagem, você terá percorrido 300 km. É isso que está sendo frisado aqui nesse slide. No movimento uniforme, o móvel ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Certo? Deixa eu pôr uma canetinha aqui para ficar melhor. Caneta. Então aqui, olha, no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais, certo? Se ele está viajando a 100 km por hora numa velocidade constante, uma velocidade que não muda, então em 1 hora ele vai percorrer 100 km. Em 2 horas ele vai percorrer 200 km. A cada hora ele vai estar percorrendo 100 km.